Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 29 de outubro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos fizeram alguns ataques muito interessantes aqui em Rostov-on-Don, Krasnodar Krai e também aqui na Crimeia ocupada, né? Aqui em Krasnodar foi atingida uma refinaria, um depósito de óleo. Aqui em Rostov-on-Don foi a base aérea russa ali na cidade. E aqui a gente não sabe o que aconteceu em Feodósia, só sabe que tem um incêndio grande na região do porto ali, né? Em relação à linha de frente, a gente sabe um monte de informações agora sobre como que está o planejamento ucraniano ali para tomar a margem esquerda do rio Dnipro. Aparentemente é uma coisa muito maior mesmo, uma coisa bastante séria que vai acontecer ali em algum momento do futuro, né? Não tivemos grandes novidades aqui em Orihiv, algumas movimentações, mas nada muito significativo, e a Avdiivka também meio que voltou ao normal. Os russos desistiram de avançar, ou pelo menos estão fazendo uma pausa, pode ser que voltem a avançar mais adiante. Os russos dizem estar testando um novo tipo de drone que seria que descobriria o alvo e atacaria imediatamente, funcionaria no formato de enxame, coisa e tal. Bom, não sei, é uma coisa que a gente tem que ver. Vamos entender essa tecnologia russa, vamos ver se isso tem realmente alguma capacidade real mais adiante, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, sim, e lembra que hoje à noite a gente vai fazer a nossa live às 5h15 da tarde aqui no Brasil. A gente vai fazer a nossa live com um resumo dos acontecimentos da semana. E eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, vou estar à disposição. Aguardo vocês lá, né? Bom, para início de conversa, os russos fizeram um ataque novamente aqui em Helmninsk, imagino que visando novamente a usina nuclear que tem aqui nessa região, mas não conseguiram nada, né? Todos os 5 drones Shahid foram derrubados e também o drone Ra-59 foi lançado, mas não chegou a atingir o alvo, né? Então acabou que não teve nenhum grande efeito dessa vez. Agora, os ucranianos sim fizeram alguns ataques que têm potencial. Isso daqui é próximo de Rostov-on-Don, né? Claramente é a defesa antiaérea russa. Rostov-on-Don é essa cidade russa aqui, é onde fica a sede do Distrito Militar Sul russo, ou seja, é onde é planejada toda a ação russa aqui na Ucrânia, toda a invasão foi planejada no quartel-general aqui de Rostov-on-Don. Mas além desse quartel-general tem uma série de outras unidades ali na cidade, né? Uma cidade muito ativa militarmente, e isso daqui, certamente, esse drone aqui não atingiu o objetivo, foi derrubado pela defesa antiaérea russa. Mas raramente é um drone só, né? E estão dizendo que teve drone que atingiu justamente a base aérea que tem ali na região, teria atingido algum alvo ali na base aérea, né? Já fazem alguns dias que os ucranianos têm lançado alguns drones contra Rostov-on-Don, provavelmente é teste da defesa antiaérea tentando chegar em algum objetivo ali, talvez tenham conseguido hoje, né? A gente sabe que essa base aérea de Rostov-on-Don tem é a base da 30º Regimento de Transporte Aéreo Viário Composto, que tem vários aviões Antonov e, enfim, um monte de aviões aqui. Não sabemos ainda nem se foi sucesso esse ataque e se foi sucesso, o que teria sido atingido aqui. Mas a questão é, não foi só a defesa antiaérea funcionando. Aliás, essa é a explicação dos russos. Os russos dizem que todo o barulho foi só a defesa antiaérea funcionando, mas sim teve teve drone que atingiu a base aérea aqui, né? A base aérea, vocês podem ver, fica aqui no norte da cidade. Além disso, teve drones ucranianos que atingiram a região de Krasnodar Krai, na Rússia, atingindo a refinaria de óleo de Kuban. Dá para ver aqui os drones atingindo ali a refinaria e tem imagens também aqui, tem outras imagens também mostrando a refinaria sendo atingida aqui nessa região, né? Krasnodar Krai fica mais para o sul aqui. Aqui a refinaria que foi atingida pelos drones ucranianos. Os ucranianos têm feito com alguma frequência esse tipo de ataque em refinaria, depósito de óleo, justamente para diminuir a quantidade de combustível disponível para o exército russo ali na guerra, né? Além disso, uma outra coisa curiosa é que também em Yeisk
ali também na região ali próxima, né? Ou seja, aqui a gente está falando de Krasnodar aqui, tem Rostov-on-Don aqui, e que é essa região aqui, ó. Então, mais ou menos na mesma região, não muito perto, foi visto um drone aqui, ó, flutuando no mar, tá vendo? Não é um drone marinho, isso aqui parece ser um drone aéreo mesmo, é um drone, um dos drones que provavelmente iria atingir aqui Krasnodar Krai, mas deve ter caído no mar, deve ter tido algum tipo de problema, caiu no mar, então ele aparece aqui flutuando, mas não é um drone marinho isso daqui, é provavelmente um drone que falhou e acabou caindo no mar, né? Bom, teve também uma refinaria de petróleo em Uzinsk, bem no norte da Rússia, aqui, bem aqui já no Círculo Polar Ártico, aqui bem para cima. Não dá para saber, de novo, pode ter sido simplesmente um acidente isso daqui, né? Acidentes acontecem, aliás, com muita frequência lá na Rússia. O Vladimir fica fumando lá junto com o Ivan e acaba botando fogo nas coisas, né? Não sabemos. Pode ter sido, não consta que tenha sido drone, tá? Se tivesse drone envolvido, a gente ficaria sabendo. Mas pode ter sido sabotagem ucraniana, existe essa possibilidade. O fato é que eles estão com mais problemas lá em refinarias também, lá no norte da Rússia, né? Ontem também teve um ataque de drones massivo em Sevastopol, também em Yevaptoria, aqui na Crimeia, mas não consta que tenha nada muito sério, né? Você vê aqui, ó, aqui foi, não dá para ver nada, dá para ouvir o ataque aqui em Sevastopol. Vou tocar um pouquinho para vocês. Isso aqui certamente são os russos tentando abater algum drone ou alguma coisa do gênero. A gente não teve nenhum resultado disso daqui. Imagino que não teve nada demais, mas teve também ação ali em Sevastopol na noite de ontem. E teve isso aqui em Feodósia. Feodósia é aqui nesse ponto aqui da Península da Crimeia. Um grande incêndio aqui. Também não dá para saber exatamente o que pegou fogo ali, né? Dá para ver só um monte de fumaça aqui. Eles botam essas coisas aqui, porque quem filmou isso daqui provavelmente foi um russo, não queria entregar a geolocalização precisa de onde foi esse incêndio, mas a gente sabe que foi na área do porto, lá de Feodósia, né? E o porto de Feodósia é um dos portos para onde os russos mandaram os navios lá de Sevastopol. Vocês sabem que Sevastopol está sendo atacado direto por drones ucranianos, então os russos não se sentem mais seguros com a frota deles aqui. Muitos navios aqui de Sevastopol foram lá para Novorossiysk, que é esse porto russo aqui. Inclusive, sempre bom lembrar isso, né, que muita gente fala que, não, que os russos querem a Crimeia porque eles precisam do único porto de águas quentes que tem águas profundas e não sei o que lá, no Mar Negro. É mentira isso. Não, eles têm a Novorossiysk aqui. Ó. Novorossiysk fica na mesma altura aqui de Sevastopol, fica no território da Rússia mesmo, fica no Mar Negro, é um porto de águas profundas. Ok, não é um porto tão grande quanto o de Sevastopol. Meu amigo, isso não quer dizer que você não possa dar um jeito de aumentar o porto, melhora aí sua infraestrutura. Para que roubar o porto da Ucrânia? Não pode, né? Enfim, além de muitos navios aqui da frota russa já estarem em Novorossiysk, também aqui em Feodósia, alguns navios vieram aqui para o porto de cá. A gente não sabe se teve algum ataque aqui, o que foi esse incêndio ali na região. Pode ter sido alguma coisa, né? Bom, isso aqui foi um ataque ucraniano a uma casa onde estavam 5 marines russos do 155ª Brigada Marine Russa, ali na região de Vuhledar, né? Então, aqui, Vuhledar é nessa região aqui em Donetsk. Essa cidade aqui, os russos tentaram tomar ela várias vezes, perderam a 155ª Brigada Marine, foi praticamente toda destruída nessa tentativa de pegar Vuhledar. Não conseguiram. Vuhledar continua com os ucranianos. Justamente é o que eu falo para vocês. Muita gente está falando que a Avdiivka vai ser igual Bakhmut, né? Que os russos estão lançando um monte de gente ali, estão morrendo, mas uma hora vão conseguir tomar. Eu falo para vocês a diferença. Olha Vuhledar.
Os russos também jogaram tudo que eles podiam e não podiam para tomar Vuhledar e não conseguiram. Qual que é a diferença entre Vuhledar e Bakhmut? Vuhledar é estrategicamente importante. Vuhledar é a cidade que os ucranianos conseguem atingir Volnovanha. Volnovanha é um cruzamento importante de um monte de estradas e linhas férreas aqui, ó. Essa cidade aqui fica perto de Vuhledar. Se os russos tomam Vuhledar, eles conseguem jogar a linha de frente mais para cá e conseguem proteger melhor esse cruzamento férreo aqui de Volnovanha. Então, os ucranianos não liberaram Vuhledar, não saíram de lá, estavam bem fortificados aqui, continuaram ali. A Avdivka é a mesma coisa, a Avdivka é importante do ponto de vista estratégico para os ucranianos. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é muito diferente de Bakhmut. Bakhmut, os ucranianos só queriam mesmo causar dano nas tropas russas, mas não faziam questão de ficar com a cidade. A cidade não é importante estrategicamente. Então a Avdivka está muito mais para Vuhledar do que para Bakhmut, né? Os poucos marines que sobraram lá do 150º tinham alguns nessa casa. Parece que tinham 5 marines ali. Depois de serem atingidos por artilharia normal, eles não quiseram sair da casa, do porão da casa, e acabaram morrendo queimados, né? Muito bom. Bom, vamos falar sobre a ofensiva de Kherson, né? A gente teve a informação aqui do Cláudio que ele está fazendo essa ofensiva ali na região de Kherson, e ele tem algumas informações que ele já pode passar para a gente, né? Vocês sabem, os ucranianos têm mantido um silêncio operacional muito grande, até para não entregar o que eles estão planejando aqui, mas dá para ver que é uma coisa bem grande, né? A primeira coisa que ele esclarece aqui exatamente qual é a área que eles estão dominando, né? Então é basicamente todo o vilarejo, que é a área central do vilarejo de Krink, e mais um pedaço dessa floresta que tem aqui para baixo, né? Então é onde eles estão aqui, tem uma zona cinza aqui, e os russos estão do lado de cá. Eles têm tentado retomar isso daqui, mas não conseguem. E ele explica aqui como é que foi essa liberação, né? Ele fala que a operação começou no dia 11 de outubro, com infiltração e ataque massivo nas posições russas. Isso pegou os russos de surpresa, eles não imaginavam que haveria uma ação por ali, né? Isso daqui provavelmente são eles fazendo essa ação lá no dia 11 de outubro. Às 6 horas da manhã do dia 11 de outubro, os soldados começaram um ataque no vilarejo de Krink. Os russos não esperavam isso e acabaram pagando. 4 invasores que estavam tomando café da manhã foram mortos imediatamente. O resto dos russos, mais ou menos uns 25, correram para a floresta próxima do vilarejo, né? E mais tarde, esses russos, junto com o comando, mandou uma tropa especial para tentar retomar o vilarejo, mas não tiveram sucesso, e esse grupo de assalto foi destruído. Durante esse assalto, 2 soldados russos se renderam sem atirar nenhuma bala. E tá aqui os prisioneiros, né? E o primeiro prisioneiro é um cara de 60 anos de idade, residente de Smolensk, que estava na cadeia por 40 anos, e veio para a Ucrânia para ganhar dinheiro. O segundo é um cara de 39 anos de idade, né? Eles foram mobilizados pelo regime do Putin e, graças a ele, os ucranianos souberam de várias coisas interessantes. Ou seja, os russos acabaram entregando um monte de coisa interessante ali. Ou seja, é interessante ver, isso aqui é a descrição formal aqui por parte dos ucranianos do que está acontecendo ali na margem esquerda, e dá a impressão realmente que é uma ação coordenada, né? Uma ação planejada realmente com cuidado, e que tem potencial de ser coisa maior. Aqui, ó, a Lovely Lad está falando aqui que agora, com as infiltrações em torno de Pidstepne, Poina, Krink, parece cada vez mais provável que os ucranianos vão lançar sim uma ofensiva na região de Kherson, atravessando o rio de Dnipro, né? E aqui ele traz a explicação do posicionamento das tropas, e ele chama atenção aqui para o fato que você vai olhar esses ícones aqui, você vai ver um monte de coisas motorizadas, né, que são essas bolinhas aqui, ó, essa coisa aqui, mas na verdade, no final das contas, é tudo coisa velha aqui. Você pode pensar que os russos têm uma força mecanizada muito forte defendendo a área, mas na verdade são muito mal equipados, é tudo coisa antiga, tudo coisa que não tem muita força do ponto de vista militar, né? Um monte de unidades territoriais foram formadas nessa área, que provavelmente estão abaixo da capacidade e não estão preparadas para encontros similares com o que aconteceu com a do 105ª Brigada de Rifle Motorizado, né? A do 105ª Brigada de Rifle Motorizado é a brigada principal que defende
aqui a região de Kherson, né? Então o resto, segundo eles, não é tão forte quanto ela. O grande objetivo é essa brigada. Mas essa brigada já está também muito mal municiada, com muito problema de pessoal também, né? Além disso, além dessas unidades territoriais, que são bem fracas, tem também alguns pedaços do 40º Corpo do Exército, também tem tropas do Ártico e outros regimentos que foram mandados para cá para restauração, né? O que é isso? Restauração é quando você manda a sua tropa para um lugar que é mais calmo, para eles descansarem um pouco, literalmente descansar, né? Quer dizer que essas tropas estavam numa posição que estava sendo muito visada, talvez ali em Verbovê, talvez em Avdivka, e acabaram tendo muitas perdas, o pessoal estava há muitos meses ali, aí mandam aqui para o Dnipro, porque em tese aqui estava mais sossegado, né? Qual que é o problema dessas tropas? Que são tropas boas. Embora o pessoal esteja cansado, esteja também, né, acabou de vir de uma outra batalha muito dura, mas são bons soldados, são soldados profissionais. Então o que ele está levantando aqui é que tem algumas tropas boas aqui dos russos nessa região. Tem a do 105ª Brigada e tem essas outras brigadas por aqui. O resto não faz diferença. As brigadas mecanizadas são porcaria, as brigadas territoriais também são porcaria aqui. Então a grande maioria do que está aqui é porcaria. Tem uma ou outra aqui que realmente consegue fazer uma resistência forte, né? O fronte no Dnipro age para os russos como uma área de retaguarda, onde os russos levam as unidades para restauração, para ganhar força novamente, e também para treinar novos recrutas, né? Então essas unidades que estavam na linha de frente, que perderam muitos soldados, são mandadas para cá, e aí são colocados os novos recrutas, e aí eles fazem treinamentos e coisa e tal, para depois ficarem prontos para ir para a batalha de novo, né? Os ucranianos têm destruído vários centros de treinamento nessa região. A gente já mostrou isso aqui, os ucranianos adoram atingir esses centros de treinamento que ficam aqui, Skadovsk, Lazurne, essa região toda aqui. Os russos pegam os resorts que tem ali, essa área que é uma área turística, tem praias muito bonitas, então os russos pegam os resorts que tem ali e transformam em centros de treinamento, né? O maior problema para atravessar o rio é que na maior parte da margem o lugar é realmente muito pantanoso. Apenas alguns poucos lugares têm a capacidade para o veículo atravessar ali. E é por isso que os ucranianos vão esperar o chão congelar antes de tentar uma ofensiva nessa região. Então o que ele está dizendo que tudo isso que está acontecendo aqui, essas ações dos ucranianos em Krink, em Poima, Pichanivka, enfim, tudo que está acontecendo aqui, na verdade, é a preparação dos ucranianos, que eles vão começar essa ofensiva mesmo no inverno, quando o solo congelar. Porque hoje eles fazem a travessia com barcos, com o pessoal de infantaria, fizeram a travessia aqui na ponte ferroviária, fizeram mais aqui em cima. Pessoal, é tranquilo, mas para você descarregar, para você atravessar um tanque, atravessar um blindado, uma coisa mais pesada, você não consegue, porque a região é muito pantanosa, então é difícil de você fazer essa travessia aqui. Agora, no inverno, vai congelar. Não o rio, tá? O rio até congela, mas o gelo é muito fino, não daria para passar blindado por cima do gelo. Mas vai congelar a margem, a região onde é pantanosa hoje vai estar congelada. Então já consegue atravessar os blindados aqui em posições vantajosas aqui. Então, ou seja, tudo que os ucranianos estão fazendo nesse momento é preparação para essa ação que deve acontecer no inverno, né? Mas ele coloca aqui uma outra coisa também, olha só, mas aguardar Deus decidir congelar o chão não é uma opção muito boa, porque isso pode demorar, pode acontecer muito cedo, você não sabe, né? O inverno lá congela o chão, mas pode ser mais cedo, às vezes o inverno não é tão frio, né? Enfim. Então, provavelmente os ucranianos têm um plano B caso para essa ofensiva, e provavelmente, como eles estão dizendo aqui, ó, seria áreas de pontões, né, de pontes temporárias, colocadas ao lado das principais pontes ali dos ucranianos. Então seria justamente a ponte rodoviária aqui em Kherson e a ponte ferroviária um pouco mais adiante aqui. São duas pontes que estão destruídas, não dá para usar a ponte, mas tem os pilares delas ali, então você pode ancorar uma ponte temporária nesses pilares ali, né? Embora pontões sejam necessários para uma ofensiva dessa escala, os primeiros veículos que vão atravessar o Dnipro serão veículos com capacidades anfíbias. E nesse cenário, provavelmente vai ser os BTR-4-3 de origem soviética, que estão na mão dos ucranianos,
e podem atravessar o Dnipro primeiro, né? São veículos anfíbios, então você pode jogar ele no rio que ele vai atravessar. E fazendo essa travessia, provavelmente eles vão direto para os centros urbanos maiores. Aqui ele está falando de Oleshk, né? Então aqui Oleshk é essa cidade aqui, a maior cidade da região. Na visão dele, então repara, né? É uma visão diferente do que a gente tinha antes, né? Antes a gente estava vendo a informação de que é possível que os ucranianos estivessem visando cortar esse cruzamento aqui da M14 e M17 e depois fazer um cruzamento aqui em Rola Pristan e com isso isolar essa região aqui de Oleshk, ou seja, tomar essa região não por confronto direto, mas simplesmente por falta de munição e coisa e tal, falta de suprimento, né? Ele está dando uma ideia diferente aqui, ele acha que os ucranianos iriam direto atravessar aqui e ir para Oleshk de uma vez com os blindados. Provavelmente os ucranianos vão fazer um ataque a bases aéreas antes de fazer essa grande ofensiva, tanto que eu imaginei que aquele ataque na base de Berdiansk já fosse esse sinal, mas aparentemente não, eles vão fazer outros ataques ainda. Além disso, vão concentrar sistemas de defesa eletrônica e defesa antiaérea na região antes de fazer isso daí, né? O cenário que ele está vendo é isso daqui, ó. Quando acontecer esse grande avanço, os ucranianos vão direto para Oleshk aqui, com determinadas unidades aqui, e vão também cortar a comunicação aqui das estradas, aqui a M17 e a M14 passando aqui, cortadas aqui também, de forma a isolar as tropas russas aqui mais potentes, né, mais capazes, e destruir essas tropas, né? Aí criaria realmente toda uma parte aqui sob domínio ucraniano que eles poderiam depois desenvolver, né? Ou seja, os principais pontos de ataque seriam justamente aqui através de Oleshk e através aqui de Krink, né? Seriam os pontos que eles fariam isso daqui. Também aqui, ó, ele está prevendo que haveria avanço em Nova Kakhovka, né? Nessa região aqui. É bem interessante essa proposta dele, né? Mas, assim, a gente não sabe. Isso daqui é a estipulação do que pode acontecer ali na região, né? Aqui tem um blogger militar russo, a tradução vem aqui, ó, Kherson. Nós já dissemos que o inimigo começou a realocar os locais urbanos, né? O sul, as partes sul e sudeste começaram a entrar para o centro. A linha de costa, a margem do Dnipro, não está mais segura para eles de forma alguma, né? Korabelny, Dniprovsk, de acordo com as leis da guerra, serão atacadas. Os prédios acima de 2 andares, hangares e outros pontos são suspeitos. Enfim, os russos estão realmente preocupados com isso, também já estão antevendo esse problema, né? E vai haver trabalho constante da aviação, ou seja, a aviação russa vai tentar segurar essa contraofensiva ucraniana, né? O inimigo começou a evacuação de Kherson. A gente falou sobre isso, né? A gente falou que os ucranianos colocaram ordem para evacuar todas as cidades aqui na margem do Dnipro por conta dessa operação, certamente. Aí ele fala aqui, ó, não é para salvar vidas ucranianas, vidas civis. Lógico que é também para salvar as vidas civis, né? Eles precisam de um escudo na cidade, mas eles não querem olhos na cidade. Bom, isso também é verdade, né? Os ucranianos estão evacuando as cidades da margem, primeiro para proteger os civis, porque quando eles começarem essa grande operação, os russos vão descontar nas cidades na margem do Dnipro, na margem direita do Dnipro, mas também porque existe o risco de terem espiões, né, informando para os russos as coisas ali, né? Você pode ver que aqui, ó, o Oblast de Kherson foi atacado com 32 bombas de Eidan, né? Agora na manhã do dia 29, justamente por conta dos russos estarem querendo atingir as tropas ucranianas na margem direita, né? Existem vítimas, né? Ou seja, infelizmente, esse tipo de coisa acontece por lá. O Slava Ukraine aqui está falando que o 3º Batalhão da 177ª Regimento de Paraquedistas russos se tornou incapacitado em 3 semanas devido ao trabalho dos ucranianos ali na margem esquerda do rio Dnipro. Em um mês, cerca de 800 invasores morreram, né? Tá parecendo meio exagerado isso daqui, mas pode ser, né? O que a gente está falando. Os ucranianos já estão agindo ali na região com a infantaria simples, né? Bom, falando sobre Verbovê é mais aqui para cima, nessa região aqui de Oryhiv.
Os russos continuam reclamando dos ataques ucranianos ali na proximidade. Eles falam aqui, ó, Zaporizhia, direção de Zaporizhia, área do vilarejo de Verbovê. O inimigo não economiza munição e tem destruído de forma implacável todas as linhas de árvore, ali na linha de frente, todos os pontos fortes ali em Verbovê, né? Infelizmente, existem algumas pequenas perdas do nosso lado, né? Ou seja, os russos estão reconhecendo que tem problemas ali. Os grupos do inimigo, ou seja, no caso dos ucranianos, ainda estão tentando conduzir reconhecimento em força sobre a cobertura de artilharia, né? Reconhecimento em força quando é um grupo pequeno que entra numa área, testa a defesa do inimigo ali naquela área, né? Então os ucranianos estão fazendo isso com os russos, estão fazendo esses pequenos grupos, é o que a gente está vendo ali em Krink, em outras cabeças de ponte ali ucranianas da margem esquerda, né? Na batalha com pequenas armas, o inimigo é menos experiente que os soldados da Federação Russa, mas o número de peças de artilharia do inimigo é muito maior. Então, a opinião dele aqui, o cara é russo, é tendencioso, evidentemente, mas diz que quando é disputa entre armas pequenas, as tropas ucranianas são menos experientes, mas a artilharia ucraniana é muito melhor. Outra prova de que as forças armadas ucranianas são fascistas, lógico, né? A Rússia ia falar isso, né? Os drones das forças armadas russas revelaram uma atitude desses perdedores em direção aos soldados russos que caíram e coisa e tal, né? Isso aqui é lógico, é propaganda russa. Os russos abandonam os próprios soldados no campo de batalha e estão reclamando, dizendo que são os ucranianos que estão fazendo maldade, né? Também tem aqui ó, os russos reclamando dos drones FPV ucranianos e da artilharia, né? Então aqui, ó, amigos, por favor, publiquem do 108º regimento, né, ali na região de Verbovê, Novoprokopivka. Deus proíba qualquer um do quartel-general ver esse movimento. Eles estão cansados de pegar os nossos presentes, a densidade é muito grande. Os ucranianos, né, isso aqui é um termo depreciativo para os ucranianos, não tem limite, né, de quanto que eles estão fazendo, de fazer com artilharia e coisa e tal. E onde está o nosso sistema de guerra eletrônica? Eles prometeram domes e como resultado ele não tem nada. Esses drones FPV e outras porcarias voam como se estivessem em casa, né? E vão acabar encontrando todas as nossas caixas nessa taxa. Ou seja, caixas, ele está falando de munição, né? Todos os centros de munição nessa caixa. É muito chato sair. Desculpa pelo pouco que eu estou falando, dá um alô pro pessoal aí, e enfim, o pessoal tá fudendo a gente aqui, mexa sua bunda porque o pessoal tá fudendo a gente aqui, e você pode ser a próxima carne que vai vir para cá, né? Então o pessoal tá reclamando muito ali na região de Verbovê. Aqui também um soldado ucraniano mostrando aqui como é que já está tranquilo ali na região de Verbovê, aquela região da linha Surovikin, né? Lembra que tinha esses dentes de dragão e coisa e tal, que os ucranianos fizeram o grande breakthrough aqui, né, em algum lugar aqui ó, de Verbovê aqui, essa linha passa em algum ponto por aqui, e os ucranianos já estão dominando essa área aqui com muita tranquilidade, já está bem tranquilo aqui mesmo, né. Além disso, eles falam aqui que os russos tentaram retomar algumas posições próximas de Verbovê, mas perderam, não conseguiram avançar por aqui, né. Bom, em Avdiivka mais para frente um pouco, vocês sabem, Avdiivka ao contrário ali de Verbovê, são os russos que estão na ofensiva e os ucranianos estão defendendo a cidade aqui de Avdiivka. A cidade de Avdiivka é uma fortaleza muito grande e os russos têm perdido muito material aqui, avançado muito pouco, né? Então isso daqui é uma avaliação dos russos observando, discutindo Avdiivka, né? Ele fala aqui, pode ser dito com certeza que sem infantaria ninguém vai entrar na planta, a planta de coque que tem ali na região de Avdiivka, né? Essa planta de coque aqui, aparentemente é o principal objetivo deles aqui, né? Tem que ter um monte de soldados, porque você precisa ir para Avdiivka de duas direções, a pé e atrás de blindados, né? De um lado tem a montanha lá, o Terricon, que nós chegamos perto, mas não tão perto. A fábrica de coque ainda está a mais de 700 metros na frente. Na direção de Pisk, a distância para a fábrica de coque ainda é mais de 5 quilômetros, né? Então o que ele está falando é que eles chegaram aqui nessa montanha aqui,
mas ainda tem 700 metros até chegar aqui na pista, na fábrica de coque, como os ucranianos estão defendendo aqui, ia ser um ataque muito difícil, né? Por outro lado, de Pisk está aqui embaixo, a distância é maior ainda, né? 5 quilômetros. Com as táticas estratégicas que foram usadas antes, não será possível entrar ali rapidamente. Adicionalmente, o avanço em Permovaisk também parou. Permovaisk é essa outra lado aqui. Os ucranianos, de fato, até fizeram um contra-ataque, retomaram a área de Permovaisk aqui. Eles haviam a expectativa deles conseguirem avançar por aqui, né? Também não conseguiram. E também na direção de Novoselivka, Ocheretino, isso está atrapalhando o movimento em direção a Berdish, né? Berdish é essa cidade aqui, ou seja, aqui, Ocheretini, Novobarmutivka, ou seja, o que eles estão dizendo é que os ucranianos aqui, eles impedem o avanço russo em direção a Berdish, né? E também os campos estão minados, ele fala aqui. E lembra, é outono no calendário, chuva, lama, daqui a pouco não dá para avançar mais. Um fator significativo são as linhas de árvores que estão totalmente sem folha devido ao outono, né? Então o equipamento teria que ser trazido para a linha de frente de uma distância longa. Você já sabe o que isso significa. Vai ter um monte de oportunidade para a artilharia ucraniana destruir esse equipamento antes dele chegar lá. Você também viu quantas vezes as novas colunas de blindados tentaram chegar ali e onde é que acabaram, né? Não tem muitas opções sobrando. A gente pode usar o tempo que falta com o solo seco, atacar antes do inverno. O chão vai congelar no meio do inverno, ou então uma campanha de verão depois que descongelar o solo. Ou então optar por destruir todos os obstáculos no meio do caminho usando métodos do Azovstal. Foi quando os russos destruíram completamente a cidade de Mariupol, né, para conseguir tomar a cidade dos ucranianos. Ou seja, bombardeio incessante o tempo todo até não sobrar nada. É mais ou menos o que eles estão fazendo em Avdiivka, tá? Em adição, nós precisamos de ferramentas como muita munição, muita infantaria, muitos blindados, muitas armas diferentes, muitos drones em enxames e coisa e tal. Mas para isso tem que ter vontade política de lutar seriamente, né? Então, quando eu penso sobre o cerco de Avdiivka, pode acabar sendo um grande aplauso à artilharia de longo alcance americana e aos drones FPV. Ou seja, o que ele está dizendo é que, do jeito que está, não vai. Pode ser que os russos quiserem tomar Avdiivka, tem que aumentar muito a quantidade de artilharia, de tropas, de blindados para tentar tomar aquilo ali, né? E curioso, isso daqui foi um vídeo de um soldado ucraniano falando sobre a Avdiivka, e o curioso do que o Dmitry fala é que achou esse vídeo em um canal russo, né? Ou seja, os russos colocaram o soldado ucraniano falando aqui, mas ele fala aqui justamente sobre a Avdiivka, e ele diz que existe uma diferença. Muita gente está falando sobre a Avdiivka ser uma repetição de Bakhmut, né? Porque em Bakhmut também os russos perderam muitos equipamentos, perderam muitos blindados, muita gente, mas acabaram tomando a cidade, né? E existe o temor que a Avdiivka seja um novo Bakhmut, né? E ele fala aqui que não acredita nisso porque a gente criou as defesas em Avdiivka desde 2014, é tudo muito reforçado. Bakhmut não, Bakhmut em 2014 era uma cidade da retaguarda, não tinha nada de linha de frente. Então não tinha tantas defesas preparadas, né? Todos o flanco, né, tanto direito quanto esquerdo, a área do Spartak, coisa e tal, tudo isso é muito reforçado e coisa e tal. Os russos tiveram alguns avanços, mas foram insignificantes, né? E além disso, os ucranianos têm atingido as acumulações de pessoal inimigo ali em Donetsk. Então isso acabou que prejudicou muito o avanço russo ali, né? Então, o que ele fala aqui é basicamente o que eu mencionei para vocês, ou seja, a Avdiivka não é o mesmo que Bakhmut. A Avdiivka está muito mais parecida com Vuhledar, que está aqui, ó, até hoje, apesar de inúmeras tentativas de tomada pelos russos, continua com os ucranianos, né? E bom, aqui ainda tem um vídeo novo que eles lançaram aqui de mais tanques destruídos em Avdiivka. Não é de ontem, tá? Ontem teve pouca coisa, ontem os russos não avançaram. Isso aqui deve ser de mais dias atrás, quando teve aqueles grandes avanços russos aqui, né? Então tem um monte de tanque russo sendo destruído, realmente muito bonito de ver o vídeo, né? Bom, Instituto para Estudo da Guerra, ele fala algumas coisas aqui, mas nada muito significativo. Agora ele fala aqui de um negócio interessante, que é justamente a nova versão do drone Kamikaze Lancet, né? É um drone Kamikaze fabricado pelos russos,
Eles têm usado com bastante eficácia, né? Não tão grande quanto os drones FPV ucraniano, mas ainda tem conseguido atingir algumas coisas, né? E a grande novidade que tem aqui é o tal do Izdelie 53, que seria a versão nova desse drone, que seria capaz de decidir, escolher alvo por conta própria. Então, ao invés de você ter um operador operando o drone e vendo o local e descobrindo onde é que tem alguma coisa e tentando atacar aquilo ali, você tem um drone que ele identifica o alvo e ataca o alvo, né? Por que isso é uma vantagem enorme? Isso é uma vantagem enorme porque os sistemas de guerra eletrônica ficam ineficazes, né? Sistemas de guerra eletrônica, eles atrapalham a comunicação entre o operador do drone e o drone. Então o drone acaba caindo, ou acontecendo alguma coisa com ele. Se o drone tem capacidade de, por conta própria, identificar o alvo e fazer tudo sozinho, em tese, não precisa do operador. Né? Então, segundo eles estão dizendo, né, e aqui vem o projeto deles, né, eu não sei não, tá tudo parecendo muito assim, coisa muito etérea, mas eles estão dizendo que já estão testando em campo lá na Ucrânia. Vamos ver se tem resultado realmente, né? Isso daqui seria o lançamento do lançador do Izdelie 53 do Lancet. Então seriam lançados em forma de enxame um monte de drones desses, um comunicando com o outro, mas sem precisar comunicar com o operador. Não tem necessidade de comunicar com o operador. E daí cada drone descobre um alvo e tenta atacar o alvo, né? O drone em si tem esse formato aqui, bem futurístico, na verdade, né? E é um drone kamikaze. Então, quando ele identifica um alvo, ele vai lá, atinge, explode o alvo e pronto, e acabou, né? Isso pode ser uma arma que mude a guerra, que dê uma vantagem para os russos? Sim, é preocupante isso. Agora, eu não sei, tá? Me parece tudo muito etéreo isso daí, porque, veja, para você ter um processador capaz de identificar alvos e decidir que alvo vai acertar e coisa e tal, você precisa ter um bocado de capacidade de processamento. Então não é mais um drone simplesmente com motor para controlar os motores e coisa e tal, e fazer a comunicação. Você precisa ter um computadorzinho ali dentro, né? Enfim, me parece algo inviável. Não sei, vamos ver. É preocupante. Pode, se realmente for o que eles estão prometendo aqui, pode ser uma coisa fundamental. Porque você libera 1000 drones desses, imagina a dor de cabeça que vai ser para os ucranianos tentar derrubar esses drones, né? Mesmo que 90% caiam em áreas erradas ou que não atinjam o objetivo, os 10% podem fazer um estrago, né? Enfim, os russos estão dizendo que estão testando esse tipo de drone aqui, mostram umas imagens, mas não dá para saber se é isso mesmo, né? Porque, como vocês sabem, eles têm os drones na versão anterior que são guiados por operadores. Pode ser uma imagem dessa, né? Enfim, não sei. Vamos aguardar para ver se essa arma realmente é isso tudo que os russos estão dizendo, né? Russos adoram exagerar as capacidades das armas dele, dizer que o S-400 é melhor que o Patriot, que não sei, que o Kinjal é um míssil hipersônico, enfim, né? Pode ser simplesmente mais propaganda russa. A ideia deles é tipo dar um ânimo para a tropa, né? Para o pessoal ficar animado, que vamos ganhar a guerra, não sei o que lá. Não vão, né? Enfim, vamos aguardar para ver isso daí. Uma notícia boa que a gente tem é que a Eslováquia, vocês sabem, recentemente elegeu um primeiro-ministro que é anti-Ucrânia, né? E que é contrário a fornecer armas para a Ucrânia de graça. Mas a gente teve a confirmação agora do ministro dele que a venda de arma para a Ucrânia vai continuar, né? Porque o que ele teme é que se ele proibisse a venda de arma para a Ucrânia, ia gerar desemprego na Eslováquia, ia piorar a situação política dele. Então ele não vai dar armas de graça para a Ucrânia, mas vender ele continua vendendo, o que é uma boa coisa. A Ucrânia, a Eslováquia é um dos fornecedores da Ucrânia de armas, né? Ou seja, essa passagem para a oposição não foi assim também tão radical no final das contas. Bom, o Oryx saiu do Twitter, né? Ele está chateado com o Elon Musk. O Oryx é uma conta um dos OSINT mais conhecidos, que está desde o início da guerra registrando as perdas russas nessa guerra, perdas ucranianas também. O Jakub Janovsky, que é o sucessor dele, que continua o trabalho dele, falou que o Oryx decidiu deletar a conta dele. Isso torna chato e coisa e tal, mas respeita a decisão dele. Será criada uma conta placeholder para manter o arroba e evitar que alguém use de forma indevida, né? O arroba dele, embora não seja fácil de pronunciar, ficou conhecido, né, nessa área OSINT, coisa e tal.
E o blog continua online, então se você for lá no site Oryxpionkop, você consegue ver oryxpionkop.com, você consegue ver lá as perdas russas e coisas, então eles continuam mantendo todo esse trabalho de Osintia, né? E bom, os ucranianos já conseguiram capturar dos russos algumas caixas de munição norte-coreana que está sendo usado pelos russos ali, né? Em algum lugar os ucranianos avançaram, chegaram numa posição russa, tomaram o que tinha ali e tinha algumas cápsulas norte-coreanas, né? Então eles estão falando aqui o que eles têm, o que eles receberam, né? O que tem nessas caixas aqui. Algumas pessoas levantaram que tipicamente cápsulas azuis indicam arma química, né? Mas segundo eles estão dizendo aqui, não tem nada a ver com isso não. Enfim, já tem armamento, já tem munição norte-coreana na linha de frente russa. Os ucranianos apresentaram também um drone, um novo modelo de drone de carga pesada para levar coisas pesadas. E aqui é um monte de caixa desses drones que está sendo enviado para a linha de frente para os ucranianos usarem por lá, né? Excelente notícia. E também os alemães estão fornecendo 50 drones de superfície para identificação de explosivos. Então esses drones aqui não são para ataque, são drones para identificar minas no mar ali, mas são muito úteis de qualquer forma, né? Então isso daí, boas notícias aí em termos de armamentos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.